Agora sim, vamos para o nosso debate de hoje, aqui com os nossos convidados discutindo toda a repercussão em torno do caso das bets, os jogos de azar, das prisões da Deolane e também do pedido de prisão do Gustavo Lima, tudo isso em meio a uma crise e a uma série de questões envolvendo todas essas dúvidas sobre como regulamentar. Me parece, e aqui eu já lanço uma pergunta aos nossos convidados, que se formou uma bola de neve nos últimos 4, 5 anos e o governo de repente correu para tentar resolver esse problema. A saída fácil, Lucas, para o que a gente tem visto aí, não é? Tanto do ponto de vista da publicidade, que já se tornou massiva, não é? Com astros, seja dos esportes, seja da música, participando ativamente, seja do ponto de vista legal. Boa tarde. Boa tarde, Henrique. Obrigado pela disponibilidade. Agradeço a oportunidade de poder contribuir com o seu debate aqui com o amigo Livelton. Na verdade, hoje a gente tem algumas condicionantes que envolvem a temática das apostas no nosso país, né? E, assim, uma circunstância importantíssima é a potencialidade de pulverização das informações na rede mundial de computadores. Hoje, nós temos aí todas as informações à disposição na palma da mão. E os consumidores principais das apostas esportivas no nosso país, sejam elas aquelas até então já, entre aspas, regulamentadas, que são as apostas de cotas fixas, né, conhecidas popularmente como bets, ou até mesmo dos contestados jogos online, que aí nós temos aí o principal, o famigerado jogo do Tigrinho. A gente tem uma certa dificuldade de controle no estágio que se encontra, primeiro pelo potencial econômico das empresas envolvidas, a gente está falando aí de um mercado bilionário, e segundo pela potencialidade da divulgação. Nós temos aí artistas com milhões de seguidores que diariamente estão dentro da casa das pessoas, de certa forma, indicando as empresas de apostas esportivas, e outros até indicando algumas empresas que fornecem jogos online. Então, pelo que se visualiza hoje, nós temos algumas condicionantes que deixam o Estado em uma situação difícil para tentar reverter o avanço que já se teve no nosso país com relação ao crescimento das apostas. Quais são os caminhos, Lucas? Um deles é via legislativo, né? Regulamentar de fato, já que houve a liberação da atividade das bets cerca de 4 ou 5 anos atrás, ainda em 2018 no governo Temer. De lá para cá, o governo ficou de braços cruzados, não correu para regulamentar e agora tenta fazer alguma coisa, né? Na verdade, como a gente até comentou antes, essa situação ficou meio que no limbo, porque a regulamentação ela aconteceu, assim, entre aspas, apenas para um libera geral. Vamos dizer assim, algumas empresas foram, de certa forma, autorizadas pelo Ministério da Economia para poder operar no mercado de apostas de cota fixa. E essa regulamentação propriamente não avançou no sentido de estabelecer limites com relação ao crescimento, com relação aos supostos danos que esse mercado poderia causar, e que agora estão se tornando uma certa realidade para a população brasileira. Inclusive, nós temos aí o PL 2234 de 2022, que é de relatoria hoje do senador Irajá, que permitiria, inclusive, a liberação de jogo do bicho, de cassino físico, cassino online. Então, quando a gente se encontra com a necessidade de rediscutir aquilo que foi regulamentado de forma desordenada, vamos dizer assim, a gente já tem um certo avanço de algo que pode até comprometer aquilo que já está desregrado, né? Então a gente acho que a gente tem que parar e reunir um grupo de estudiosos para tentar visualizar, assim, um denominador comum para tentar organizar essa situação. Lucas? Exatamente, minha amiga Laís. Estava aqui ouvindo o Livelton e agora ali ouvindo. A gente está numa situação aí desse universo de apostas que vai ter que trocar o pneu do carro andando, né? Então a gente está com um paralelo muito interessante, que é a liberação e agora a regulação, ou seja, chegou um momento que o nosso país vai ter que organizar aquilo que foi liberado de certa forma, de maneira um pouco descontrolada. E esses fatores que envolvem as classes menos favorecidas, né? Até as pessoas que estão aí comprometendo o seu patrimônio. Até o Ministério da Economia tem uma campanha que fala que as apostas e os jogos, na verdade, devem ser para entretenimento e não enriquecimento, né? As pessoas não devem estar depositando nesses aplicativos ou nesses mecanismos aí
a esperança de enriquecer, mas sim de um entretenimento. Eu até estava vendo a portaria do Ministério da Economia, e tem um ponto lá que eles destacam que tem que ser criado um núcleo do SUS para tratar eventualmente quem for diagnosticado. Pô, hoje a gente já vive um problema de saúde pública com as pessoas de doenças corriqueiras. Imagine criar um núcleo específico para atender as pessoas que estão com problemas em razão do vício de apostas, né? Até porque eventualmente nos jogos online eles exigem que possa se ter um botão do pânico. A pessoa que está se considerando que está com problema, já está viciada, apertar o botão. Assim, eu acho pouco provável que uma pessoa que está viciada em aposta vá se... pode existir, mas eu acho pouco provável que uma pessoa vá chegar e apertar o botão pedindo ajuda, porque está justamente aí esperando reverter o quadro de perda já, de tanto apostar e perder. E aí, Laís, a gente tem todo esse cenário aí, cenário jurídico também, com relação à publicidade, assim, às vezes até com informações controversas sobre as investigações, sobre o que é permitido e o que não é. E, de certa forma, isso gera uma confusão muito grande na sociedade, porque as pessoas passam na verdade, não entender o contexto de liberação, o que é que está regulamentado, o que não está, o que é aposta esportiva, o que é aposta de cota fixa, o que não é. E aí a gente tem essa confusão na sociedade. Lucas, aproveita então e explica pra gente aí o que é aposta esportiva, o que é essa de cota fixa, só para que o nosso ouvinte saiba diferenciar pelo menos uma da outra. A diferença básica e assim de maneira bastante direta é que a aposta de cota fixa, que é popularmente conhecida como bet, e hoje ela se encontra devidamente autorizada por meio essa regulamentação, ela deve indicar para o apostador o fator de multiplicação, ou seja, o apostador deposita R$50, ele já tem ciência que se ele apostar esses R$50, como tem a odd, que é um mecanismo lá de multiplicação, essa aposta ela pode render R$150 de retorno ou pode render R$200. Então a aposta de cota fixa, ela já indica ao apostador quanto ele pode ganhar. Já o jogo online, que aí tem um critério de aleatoriedade, ou seja, a sorte, e esse ainda não se encontra liberado no nosso país, né? Nós temos aí uma regulamentação recente, uma portaria do Ministério da Economia, que passará a ser fiscalizada a partir de janeiro, né? Inclusive, como o Leandro falou, sobre essas regras de domínio, de que o site tem que ter final.bet, o domínio, tem que ter um sócio brasileiro que tenha pelo menos 20% do capital social, 100% do que for arrecadado, 85% tem que ser pago em prêmio. E aí, o jogo online, que ainda não está autorizado. Esse é o problema, não é? O jogo online ele não indica para o apostador, vamos fazer um exemplo aqui do popular conhecido jogo do Tigrinho. Se a pessoa colocar R$50, ela não sabe quanto pode ganhar. Desses 50 pode virar 100 como pode virar 1.000. E aí, a exigência do Ministério da Economia é o quê? Que a empresa que deseja operar nesse mercado apresente à Secretaria de Prêmios e Apostas qual vai ser o critério do fator de multiplicação, ou em tese, qual seria o algoritmo que chegaria naquele resultado de que a pessoa botou R$50 e vai ganhar R$1.000, um exemplo. Ou seja, o apostador tem que ter indicado previamente quanto ele pode ganhar.